O Portal 27 está aqui nas eleições de 2014 com a candidata Camila Valadão, candidata a governadora. Não é isso, governadora, Camila? Exatamente, candidata ao governo do estado pelo PSOL, com a tarefa de representar o partido nessas eleições de 2014. Agora, Camila, fala um pouquinho do PSOL. O PSOL é um partido novo, né, que está surgido há alguns anos e já vem no Espírito Santo com essa candidatura sua. Exatamente, o PSOL é um partido novo que surge no Brasil em 2005 a partir da ruptura com o PT, por entender que o PT não realizaria as transformações necessárias que o país precisava. Então o PSOL surge a partir dessa ruptura, se colocando como esquerda, como alternativa de esquerda para a população, né, do nosso país. Camila, o que você vai propor aí para a população capixaba, as pessoas que acompanham, quais são as principais linhas de defesa, o que vocês vão defender, na verdade não é nem defender, né? O que vocês vão propor para a sociedade capixaba? O pessoal está apresentando para as eleições um programa de governo que foi construído a muitas mãos, a partir do diálogo com diversos setores da sociedade, movimentos sociais, estudiosos, militantes. Então o nosso programa ele é uma construção coletiva que ainda está em debate. Então a gente ainda tem recebido sugestões que estão sendo sempre muito bem-vindas, né, e agregadas às propostas do partido. O nosso programa ele é constituído em 3 eixos. O primeiro eixo é o que a gente está chamando de poder ao povo, retomando a discussão a respeito da radicalização da democracia e da necessidade do Estado estar a serviço do povo, portanto, acatar as reivindicações da população. O segundo eixo é um Estado a serviço do povo, entendendo que o Estado deve estar a serviço do povo, portanto, da maioria da população e não de uma minoria. Então, nesse sentido, a gente propõe o redirecionamento da política econômica, que deve ter como prioridade as pessoas e não os grandes empreendimentos. E o terceiro eixo é o que a gente está chamando de mais direitos e mais liberdades, né? Retomando a discussão da necessidade da educação pública, gratuita e de qualidade, a saúde como um direito básico, fundamental de todos, o transporte público, que deve ser de qualidade para toda a população, e a segurança pública, que na nossa concepção deve ser entendida como segurança humana das pessoas e não como segurança da propriedade privada. Então o pessoal apresenta essa plataforma política a partir desses 3 eixos básicos, né? Então dentro de cada eixo a gente desdobra lá com propostas para as mais diferentes áreas. E aí você está aqui em Guarapari hoje, vocês vão ter uma plenária. O que é uma plenária, para explicar para as pessoas em casa? Pois é, a gente está muito alegre de estar em Guarapari, de ser recebido aqui em Guarapari pela militância do PSOL. Não só militantes do partido, mas também apoiadores da candidatura, pessoas que estão encantadas com o nosso projeto, com a nossa proposta para a eleição. Essa é a primeira vez, espero retornar aqui mais vezes, espero que na próxima vez possamos fazer atividade de rua para poder dialogar também com o eleitor. A plenária é esse espaço onde a gente reúne a militância, apoiadores, para poder dialogar, apresentar as nossas candidaturas e apresentar também as nossas propostas. Agora, Camila, a campanha de vocês é uma campanha simples, modesta e tem um diferencial. Os outros candidatos recebem as doações de empresas, entidades. Como é que funciona o trabalho de vocês para captar os recursos que são importantes na campanha? Pois é, o pessoal tem criticado muito, e não é de hoje, a lógica da política como está estabelecida no Brasil. Para nós, a política virou um balcão de negócios, onde as grandes empresas investem e aí quem paga a banda escolhe a música. Então, nesse sentido, os grandes empresários investem nos políticos para que esses depois transformem, né, enfim, as políticas de acordo com seus interesses. Nesse sentido, o pessoal critica e está dando um exemplo, né? Não recebemos financiamento de empresas, a nossa campanha ela é financiada pela militância, por aqueles que acreditam no nosso projeto e nas nossas propostas, e a gente tem lançado nas redes sociais, né, pela internet, uma campanha que se chama de 50 em 50. Dentro dessa ideia, que de 50 em 50 reais, a gente vai arrecadar os recursos para fazer as atividades de campanha e os nossos materiais. Então, quem quiser contribuir, a gente também está aceitando. Agora, as pessoas de Guarapari gostam muito de saber quais são os projetos para Guarapari. 2 candidatos, o Paulo Artung e o Casagrande, já vieram aqui e já falaram o que pretendem para Guarapari e o que já investiram. Um é governador, o outro é ex-governador.
O que é Camila, o que o PSOL pensa, tem para Guarapari? Pois é, os dois já tiveram tempo de fazer e não fizeram. Paulo Artung governou por 8 anos e não fez. Casagrande governou por mais 4 anos e também não fez. Sem dúvida, o PSOL fará. Então, esses que agora se apresentam como o futuro, na verdade, é o passado, e isso a gente não pode esquecer. Então, o PSOL não tem propostas específicas para cidades, mas a gente precisa compreender o estado como um todo. Guarapari é parte da região metropolitana, no entanto, é pouco integrada a essa região ainda. Por quê? Porque não recebe prioridade do governo do estado do ponto de vista do investimento, inclusive do transporte público. Olha como é precário o deslocamento das pessoas de Guarapari para Vitória. Por que o governo até hoje não investiu, por exemplo, na integração de Guarapari à região metropolitana? Acho que essa é uma questão central que a gente precisa debater e, sem dúvida, Guarapari, Cachoeiro, Colatina e todos os outros municípios do estado merecem atenção. E não só os municípios que têm como prefeito os aliados do governador. Essa não é a lógica de um estado democrático. Camila, para finalizar, seu recado para a população capixaba, o pessoal que acompanha o Portal 27, o pessoal de Guarapari e região sul. Agradeço o espaço. Peço voto para o PSOL, peço voto para Camila, 50, governadora do estado. Peço voto também para Luciana Genro, que é a nossa candidata a presidente, também 50. Peço voto para André Moreira, que é nosso candidato a senador, 500. E peço voto para os deputados estaduais e federais da chapa do PSOL. O nosso site, quem quiser acessar para conhecer melhor as nossas propostas, para conhecer também todos os nossos candidatos, é www.camilavaladão.com.br. Aí, Portal 27, eleições 2014.